O cardápio do dia é Cappuccino Frio, uma experiência degustativa sobre a mistura de soluções. Os professores envolvidos nessa atividade são eu, professora Daisy, professora Gisele Cantalice, professora Carla Reis e os professores Frederico Schwen, Leonardo Dantas e Vinícius de Paula. Todos nós somos professores do Polo Educacional SESC. O café! Nesse contexto pandêmico que ainda vivemos, foram necessárias algumas medidas de prevenção. Entre elas, o afastamento físico. Essa medida reverberou na vida em sociedade, com algumas mudanças que foram observadas, desde o modelo de educação até o consumo de alguns produtos, como é o caso do café. Nesse relato de experiência, vamos apresentar uma aula experimental baseada no preparo e na degustação de um cappuccino frio durante uma aula síncrona com estudantes do segundo ano do ensino médio. A discussão abarcou o conteúdo sobre mistura de soluções com solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Esta aula foi pensada, planejada e executada em 3 grandes momentos. Primeiro, a separação dos ingredientes e dos materiais. Uma semana antes da experimentação, os estudantes foram convidados a separar os ingredientes. O roteiro foi disponibilizado aos estudantes antes da aula, e o preparo e a degustação das amostras aconteceu de forma simultânea entre professores e estudantes. Para os registros, foram coletados dados matemáticos e sensoriais, além das discussões. Os estudantes foram estimulados a registrarem suas percepções. Vamos à aula experimental. A experiência também é dividida em 3 etapas. A primeira é o preparo da solução 1, que é a solução de café com leite. Solução 2, que é preparada a partir da mistura de leite com achocolatado. E a solução 3 é a mistura das soluções 1 e 2. Para cada etapa preparada foi realizada uma degustação. Os estudantes foram estimulados a fazer o registro em uma tabela. Foram disponibilizadas essas 2 tabelas. Uma para os registros mais matemáticos, digamos assim, e a outra tabela a partir das suas percepções na degustação. Ambas foram disponibilizadas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Fariam as suas anotações no caderno. Nós, professores, fizemos e compartilhamos os dados obtidos no momento da aula, enquanto aos estudantes cabia o preparo da solução e a degustação. A partir desses dados coletados, era possível o cálculo da concentração em grama por litro e também propusemos o cálculo da concentração em título massa-massa. E a discussão? O que está por trás do cappuccino frio? Alguns pontos foram levantados pelos estudantes. O que é uma solução? Como é que eu vou calcular a concentração de uma solução? Eu posso misturar as soluções diferentes? Os estudantes, em suas casas, puderam realizar a degustação das soluções preparadas separadamente e depois a mistura das suas soluções. E compartilharam as suas experiências, tanto com o professor quanto com a turma. Ao final da aula, foi realizada uma pergunta. Como podemos relacionar as sensações percebidas na degustação com conceitos de solução estudados na aula? Os estudantes consideraram, a partir de sua experiência degustativa, a possibilidade de 2 soluções de solutos diferentes serem misturadas e ainda assim seus solutos permanecerem sem reagir. No entanto, alguns estudantes precisam de uma nova oportunidade de discussão. Por isso, a etapa seguinte e muito importante é a etapa de sistematização das informações que foram coletadas durante a aula experimental, como considerações finais. Sobre a sistematização. Após a aula experimental, é importante o momento de sistematização dos conceitos abordados e discutidos durante a aula, para que todos os estudantes tenham a oportunidade de discutir e de pensar e repensar os dados que foram coletados e que foram discutidos durante a aula. Pretendeu-se a promoção do envolvimento dos estudantes numa atividade experimental desenvolvida em aula síncrona, como possibilidade de realização em um modelo híbrido, a partir da curiosidade desses estudantes. E o compartilhamento de percepções sensoriais e da construção coletiva de registro de observações e das conclusões do experimento que incentivam e procuram promover ações coletivas para a construção desses materiais. Até o próximo compartilhamento de experiências.